Estimadas irmãs, estimados irmãos, senhoras, senhores, que nos dão o privilégio das suas audiências pelos canais da internet, ensejamos a todos votos de muita paz. Este é um momento muito importante, porque nós estamos tratando de um tema milenar, que a humanidade tem buscado respostas, que o amigo divino Jesus, há 2000 anos, já havia anunciado-as, e que o Espiritismo vem nos trazer de forma clara e direta elucidações a respeito. Neste primeiro momento, eu gostaria de passar inicialmente a cada um dos nossos companheiros e companheiras que aqui estão. A Marina da Costa é uma jovem baiana, mas ela não gosta que chame de Marina da Costa, ela gosta que chame de Nina. Então, eu vou te chamar Nina. A Gorete Newton, querida amiga, aqui representando a Suíça, presidente da Federação Espírita da Suíça, o Denis Bicoque, da Alemanha, aqui conosco também, nos dando o prazer de compartilharmos esses instantes, e o Jacobson, o Truvão do Brasil, onde nós estaremos, nestes próximos 90 minutos, navegando sobre este tema, para que possamos trazer as reflexões apropriadas à luz do Evangelho e da doutrina. Então, eu vou passar a cada um deles para que tragam as suas considerações iniciais, depois eu retomo a fala. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de aquí estar. Les cumplimento y también les pido un permiso para que hable en portugués. Creo que va a estar un poco más tranquilo. Bom, para falarmos inicialmente do tópico conhecermos-nos a nós mesmos, é sempre válido lembrarmos a nossa premissa inicial, de que a partir da doutrina espírita nós nos descobrimos enquanto espíritos imortais, de que, antes de tudo, pensarmos na nossa existência é pensarmos na nossa essência, que nós não conseguimos entendermos-nos enquanto apenas a nossa individualidade do presente, apenas a personalidade que aqui está. Mas, sobretudo, que aquilo que hoje nós manifestamos enquanto um eu é a construção de uma história que não tem a nossa idade cronológica desta encarnação. Quando a doutrina espírita nos esclarece, nos descortina as nossas próprias histórias, os nossos próprios medos, os nossos anseios e a origem de tudo aquilo que está guardado nos nossos corações, ela também nos abre a oportunidade de tomarmos novas atitudes diante das nossas novas descobertas. O propósito de nos autoconhecermos, ele deixa de ser apenas uma jornada interessante ou válida para melhor viver um momento da encarnação, mas ele passa a ser um processo essencial para a nossa trajetória de espíritos. Nós vamos descobrir que sem o autoconhecimento nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos seguir adiante, dar os próximos passos. E vamos também perceber que, ao adentrarmos no propósito dessa jornada, ela não é linear. Não existe apenas um roteiro que seja como uma receita para todos nós. Nós temos o Evangelho como guia, como objetivo. Mas a vivência do Evangelho tem seus caminhos únicos dentro de cada um dos nossos corações. E é nesse sentido que Jesus, ao encontrar-se com cada um daqueles que o buscaram, olhou e atendeu às necessidades particulares de cada um. Para aqueles
que necessitavam de acolhimento, foi primeiro o braço estendido do amor. Para aqueles que necessitavam do cuidado do corpo, foi também primeiro o braço estendido do cuidado do corpo. E, naturalmente, o cuidado da alma. Para aqueles que precisavam da palavra, foi a palavra. Para aqueles que precisavam do olhar, foi o olhar. E nós, portanto, nos encontramos diante de uma grande oportunidade em que conhecemos o Evangelho de Jesus. Conhecemos os ensinamentos da doutrina espírita. E temos, assim como foi mencionado na palestra anterior, a voz de Jesus a nos dizer: que queres? Que buscamos na presença de Jesus? E, em verdade, seria muito difícil sabermos responder esta pergunta. Se Jesus estivesse, neste momento, à nossa frente e nos desse a oportunidade de escolhermos, que responderíamos? Quais são as nossas verdadeiras necessidades? Onde estão as nossas maiores faltas? Os maiores buracos dentro dos nossos corações? Onde é que moram os nossos anseios mais profundos? As dores que muitas vezes nós não temos nem sequer coragem de olhar para elas. Nós precisamos conhecê-las. Iniciar um processo de conhecê-las. Para que todo manancial que a doutrina espírita nos oferece, que tem um fundo de curarmos-nos a nós mesmos, ele possa ser bem aproveitado. Então eu encerro essa introdução, um primeiro comentário, no sentido de que a nossa jornada de autodescobrimento, de autoconhecimento, é uma jornada para que possamos saber aproveitar o mundo diante daquilo que temos necessidade dentro de nós. Muito obrigada. Buenos días, queridos hermanos de Uruguay. Felicitamos la Federación Espírita de Uruguay en la persona de Eduardo y todos los trabajadores de este momento tan noble, tan lindo, tan espiritual, por la bella recepción, por poder acogernos de tantas partes del mundo con tanto cariño y transformar este día en este local en la capital mundial del espiritismo durante estos 2 días. Muchas gracias en nombre de la Federación Espírita de Suiza. Y sobre el tema, este autodescobrimiento. Oh, não, eu tenho que falar em português. Não, porque me pediram para falar em português. Então, eu tenho que falar em português. Pero me daría mucho gusto gastar mi portuñol. Bueno, entonces vamos a hablar en portugués. Agora já não tem mais linha, caiu a linha. Bueno, vamos a este tema, el descubrimiento de nosotros mismos. Es el desafío de la encarnación, de la vida, desde el momento que Dios nos crió. De novo. O que eu faço? Continua. Eu não consigo falar em português. Desde el día que Dios nos crió, en esta caminada inmensa, que fomos formados por su amor infinito, empezamos una lucha. A lucha de saber que pensamos, existimos y tenemos que hacer algo en nuestras vidas, porque estamos en un camino de evolución espiritual, donde una paradita en un cuerpo es la más grande oportunidad que podemos tener de la bendición de Dios, de su amor, de su esperanza, del Padre que nos espera después de muchas experiencias malogradas. Entonces, esta mañana que vamos a hacer un viaje
para dentro de nosotros mismos. Les invitamos a que acuerden que estamos viviendo la más importante encarnación de nuestras vidas. Y esta encarnación nos trae aquí en este momento como espiritistas, como personas que a veces apenas admiran las enseñanzas espíritas, pero en busca de una verdad. Y esta verdad es un proceso al alcance de nuestra pequeñez en la tierra. No perdamos tiempo, porque buscar el sí en nosotros mismos muchas veces es decepcionante, por lo menos para mí, que veo cuántas imperfecciones tenemos, cuánto tenemos que cambiar y cómo nos hace tan difícil la vida de este progreso en dirección al amor infinito de Dios. Entonces, invitamos a todos ustedes a acordarse que es necesario cambiar. Cuando Jesús dice, sepulcros callados por fuera, pintados por fuera, pero podridos por dentro, Él no estaba siendo agresivo. Estaba nos llamando la atención, nos invitando a mirar lo que hay dentro de nosotros. Porque tenemos máscara, parecemos muy buenos. Yo hago eso todos los días a la noche. Digo, oh Dios, podría haber sido una forma diferente este día. Porque perdí la cabeza aquí. Porque fui tan buena en el centro espírita. Llego en mi casa y me quedo enojada con alguien. Entonces, la invitación es que seamos personas reales. Llega de pasiones, de fantasías, y vamos a encarar. Esa es la invitación de Juana de Ángeles. Yo ya iba a hablar de Juana de México, Juana Inés de la Cruz. Esa es la invitación de Juana de Ángeles a nosotros mismos. Para ser feliz es necesario mucho trabajo, y principalmente este tema de hoy es el más importante para que sepamos quién somos, qué estamos haciendo aquí, cómo estamos siendo ilusionados por las cosas de la tierra, cómo es necesario encontrarnos en Jesús las respuestas que nos van a dar más valor a lo que conseguimos ser hasta acá en este momento. Entonces, aquí no hay ángeles ni santos, somos todos almas necesitadas, que Jesús nos dio de brazos abiertos la tierra para que podamos hacer un camino nuevo en este cambio necesario en dirección a nuestro autodescubrimiento. Y cuando Jesús nos dice, ¿por qué ves el cisco que está en el ojo de tu hermano y no ve la trave que traspasa el tuyo? Es una nueva invitación. Conócete. Para de mirar los defectos ajenos y mira en ti todos tus potenciales, todo lo que puedes tornarte, todo lo que puedes hacer en esta vida, desde que también venzas tu egoísmo. Vamos adelante y que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, en esta ciudad de luz y con la presencia de tantos buenos espíritus, incluso nuestro más amado hermano, a que vamos a darle 100 años, en sus 100 años, en su jubileo, una fiesta que esperamos estén todos allá para sentir más una vez cómo es bueno sermos una familia espiritual, no solamente familias de sangre, y que nos una este amor, esta fuerza de realizar el bien por donde pasamos, porque cuando empezamos a realizar el bien, como cuando empezamos a ser más compasivos, el autodescubrimiento nos cobra, porque salimos
en dirección a acciones que van a despertar en nosotros quién somos en realidad. Mucha paz. Sí funciona, ¿verdad? Perfecto. Mi nombre es Denis, vengo de Alemania, soy brasileño y alemán, y les pido perdón por asesinar un idioma tan lindo como el español, pero intento en español y vemos cómo va. Cuando estaba reflexionando de cuál tema podríamos empezar con el tema del despertar de la conciencia, decidí tejer mis consideraciones iniciales sobre el llamado muy fuerte de Juana de Ángeles, cuando dice que en gran parte estamos durmiendo. Y ya vimos la expresión hoy algunas veces. ¿Y qué quiere decir con eso? Nos habla de que estamos en una prisión, en un círculo que se repite del egoísmo y el materialismo. Y ahí seguimos. Pero antes de seguir en este camino de empezar a hacer acciones y actuar en el mundo afuera, hoy me gustaría en las consideraciones iniciales hacer una llamada de algunos enemigos que tenemos, y uno de los más grandes es en verdad nuestra propia voluntad de saber y conocer más. ¿Qué quiero decir? Hay un riesgo real que si apresuramos demasiado a ir en la dirección de más conocimiento, de nuevas prácticas, hay un movimiento intelectual y podemos quizás ignorar que ya estamos llenos de viejas creencias, de nuestros viejos hábitos, y caímos de nuevo en el error de construir un edificio nuevo sobre un alicerce, sobre una fundamentación vieja, sin sustentación. Entonces, sé que va un poco de contramano, pero les quiero hablar del llamamiento de Juana, también cuando habla de la humildad, de vernos de manera desnuda y buscar antes reconocer dónde estoy yo. Fui atrás de una historieta, de una anécdota, y para mí me cayó bien una que creo muchos la conocen, sobre el maestro Zen Nain en Japón, que recibe un profesor universitario que quería hablarle sobre el despertamiento del alma. El profesor se sienta y empieza a hablar sobre sus propias ideas y sus propios conceptos y sus dudas, y porque quiere adquirir más conocimiento, el maestro Nain toma el té, empieza a servirlo en la taza y sigue sirviéndole sin decir nada, hasta que la taza se llena, desborda, va por toda la mesa y moja a su invitado, que se para. Es como, mestre, ya no cabe más. Y este era el llamado. Sí, ya no cabe más. Si no se esvacía de ir a buscar más conocimiento afuera, no puedo enseñarte el Zen. Entonces quiero invitarlos a darnos la oportunidad, el tiempo y la atención de vaciarnos, porque ya estamos muy llenos. ¿Y por qué digo eso? Porque hay un riesgo grande de si saltamos este momento inicial. Juana de Ángeles nos describe las consecuencias. Primero, hay una ilusión del cambio. Ella nos dice que en verdad cuando vamos en la dirección del conocimiento y las prácticas exteriores, empezamos a hablar de perdón,
pero aún tomamos ofensa de manera muy fácil y rápida. Empezamos a estudiar el amor, pero seguimos juzgando el otro. Al final, adquirimos una vestimenta muy linda de hombre nuevo, pero en el sótano del alma traemos el hombre viejo. Ahí hay el riesgo de una recaída, porque si no vamos al encuentro de nuestras sombras, los monstruos interiores que tenemos, que son nuestros defectos y las cosas que no nos orgullamos en verdad, disfrazamos el orgullo de dignidad y no hay cura, hay represión. Y lo que es reprimido regresa, vuelve. Pero ahora más fuerte, porque viene con culpa y frustración, porque ya sabíamos lo que deberíamos de hacer y caímos de nuevo. Al final llegamos en un estancamiento, en el autodescubrimiento, paralizados por el egoísmo, y a veces vamos de nuevo al estudio, de nuevo al servicio, pero no más como autodescubrimiento, sino como una fuga en busca del reconocimiento exterior. Por eso Juana empieza hablando de este círculo, porque ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, en las consideraciones iniciales me gustaría hacer una invitación de humildad y coraje. La humildad de aceptarnos y el coraje de vaciar nuestra taza antes de salir al mundo. Si no, persistimos en los viejos hábitos y no tendremos cómo absorber nuevas verdades. Entonces, en este evento, en la discusión, les invito no solamente a escuchar con los oídos y el intelecto, pero también a sentir, ir para adentro y ver cómo estamos. Muchas gracias. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, que el Maestro Jesús nos ampare. Es un placer estar con todos, compartir con este momento de tanta evaluação espiritual. Peço licença para falar em português, para que o Godinho não fique sozinho aqui na mesa. Há uma passagem que eu considero extremamente significativa do Evangelho de Jesus, Atos dos Apóstolos, quando dois apóstolos se dirigiam à cidade de Emaús, a jornada de Emaús. Enquanto eles caminhavam, eles estavam desalentados. Jesus havia sido crucificado, iniciaram-se as perseguições e os corações estavam naturalmente muito aflitos, preocupados com o que estava acontecendo, envolvido naturalmente com as dificuldades daquele momento. Então havia uma tristeza, havia um abatimento no coração desses dois discípulos. E aí se aproxima um desconhecido que começa a conversar com eles e os consola. A tal ponto que eles começaram a enxergar um outro momento enquanto caminhavam. E naquele instante em que haveriam de se despedir, o desconhecido foi convidado para hospedar-se com eles, tomar uma refeição. E quando aquele desconhecido, que havia caminhado com eles tanto tempo,
retirada aquela sombra mental em que eles estavam envolvidos, partiu o pão, eles reconheceram, era Jesus. Quando nós falamos dessa viagem interior, no processo de autoconhecimento, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, há um certo momento, Santo Agostinho menciona que nós devemos pedir a Deus, ao nosso anjo de guarda, que nos esclareça sobre as lutas que enfrentamos nesse processo de descoberta da própria consciência. Então, quando eu vejo Santo Agostinho dizendo que nós busquemos Deus e o anjo de guarda para nos esclarecer, eu me recordo da viagem de Emaús. Porque o nosso anjo de guarda está sempre do nosso lado, buscando nos esclarecer, nos ajudar nesse processo de autodescobrimento, mas a gente vive desalentado. Nós ficamos distraídos, preocupados com as coisas do mundo. E não percebemos que os bons espíritos, que Deus, que Jesus está sempre do nosso lado, mas nós não sintonizamos comumente com eles. Porque preferimos a sombra das preocupações do mundo, que até certo ponto é natural, mas a gente precisa abstrair das preocupações do cotidiano, das dúvidas, das incertezas, para perceber que estamos sob o amparo divino, a fim de nos sintonizarmos com o plano espiritual mais elevado. Então ficamos muito distraídos. Alguns de nós, nesse processo de caminhada, vai se despertando. Talvez nem todos nós. No final da jornada, nós todos gostaríamos de encontrar Jesus, percebê-lo ao partir do pão. Mas nem sempre isso acontece. Ou a caminhada se torna demasiadamente longa e com dificuldade vamos perceber o partir do pão de Jesus. Mas Ele está nos aguardando. É necessário que a gente se sintonize, eleve o pensamento. E nós seremos esclarecidos. Para sair dessas preocupações comuns, porque ter problema é natural. Se uma pessoa nos diz que não tem problema na vida, esta pessoa tem um problema. A ausência de percepção de si mesmo. Então nós precisamos avançar na jornada de Emaús, que é a própria jornada da nossa vida, para mais tarde encontrarmos Jesus. Mas nós não podemos caminhar mais desalentados. Nós já temos orientação suficiente para sair dessa faixa enegrecida que nos vincula à materialidade, para que a gente possa transcender ainda na caminhada. Porque a gente quer muito receber as benesses de Jesus, mas não fazemos nenhum esforço para que isso aconteça e ficamos passivos. Nós precisamos aprender a caminhar com os nossos próprios pés. Nosso anjo de guarda, ele vem para nos esclarecer e não para substituir-nos nas lutas que devemos enfrentar. Mas eles nos esclarecem. Nós não os cansamos com as nossas perguntas e devemos insistir, pedir continuamente, porque assim a gente eleva o pensamento e vamos perceber o que precisa ser mudado em nós, o que precisa ser compreendido nos outros, para que a gente tenha uma caminhada de construção na própria existência. Então, o processo interior de autoconhecimento é a caminhada de Emaús, que todos estamos fazendo, cada um de per si,
como pode, segundo as próprias possibilidades e num ritmo muito individual. Mas Jesus nos espera para partir o pão conosco, mas é necessário esse esforço interior. Então, neste início de nossa conversa, nós também gostaríamos de reflexionar nesse sentido, que estamos sendo amparados muito mais do que imaginamos. E precisamos perceber isso. Sair dessa ilusão espiritual de que vivemos crendo apenas na vida material. Não somos matéria. Estamos vivendo duas dimensões ao mesmo tempo. Com a presença dos benfeitores espirituais ou com aqueles que nós convidamos, que também compartilham conosco dessa experiência de vida. Então, que o convite de Jesus, nesse processo de caminhada, nos abra novas perspectivas da própria existência no processo de autoconhecimento. Jesus é atemporal. Enquanto conversavam, veio à mente lembrarmos dele há 2000 anos. A cidade de Jericó foi visitada por Jesus várias vezes. Era um dia ensolarado, uma manhã que para um cidadão daquela cidade transformou-se numa manhã de esperança. Ele estava desiludido, era um mendigo, cego, vivia da mendicância e desiludido, mas ouvira falar de Jesus, do seu amor, das suas curas. E recentemente ele ouvia dizer que Jesus iria passar por Jericó. Era o filho de Timeu, o seu nome daí, Bartimeu. Era o cego, conhecido na cidade. E aquele dia ele ficou na expectativa de sentir a presença da multidão, porque o seu pensamento ficou renovado. Não mais tristeza, mas esperança. E para ele seria a oportunidade única, naquela manhã, dele chegar próximo a Jesus e solicitar algo. E a multidão, ele vai ouvindo ao longe, e ela vai se aproximando, e ele ouvindo a multidão falar, Jesus de Nazaré. Era um momento de uma oportunidade que ele não poderia perder. Ao sentir a multidão próxima, ele então gritou, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Naturalmente, numa entonação diferente da que eu estou falando. E a multidão, aqueles mais próximos, cala Bartimeu. É a psicologia coletiva, egóica, que naquele momento não deu atenção. Mas isso não impediu dele ter a força de estar, naquele momento, fazendo o seu pedido. Encheu o peito, gritou muito mais alto, Jesus, filho de Davi. Tende misericórdia. E Jesus, sentindo o sentimento sincero, a vontade férrea, diz para os mais próximos, traz ele aqui. A multidão que antes o desprezava, mudou. E naquele momento todos convergiram, e os mais próximos, levanta, Bartimeu, ele te chama. E Bartimeu chega próximo a Jesus. E como sempre, Jesus questionava,
e perguntou: o que queres que eu faça? E ele diz: Rabone, que eu veja. E Jesus diz: a tua fé te curou? Vai. E ele então começa, pela primeira vez, a observar os primeiros clarões. Jericó era um oásis verdejante. É uma cidade que, no pôr do sol, quando os ventos balançam as folhas das palmeiras, contrastando com as laranjeiras sempre verdejantes, é um local de água abundante, é um oásis, onde a maioria dos transeuntes por ali passavam e pernoitavam. E é assim que Bartimeu começa a ver o verde, o sorriso, e sai no meio da multidão, alegre, exultante. E depois de gritar que estava vendo, enxergando, retorna, mas não encontra mais Jesus, porque ele jamais esperou de qualquer um o agradecimento. Numa simbologia singela, Bartimeu, cego da visão exterior. A humanidade, na sua maioria, se não quase toda ou toda, tem uma cegueira íntima. Esta cegueira de não olhar para dentro de si. É uma cegueira que ainda acomete a todos nós, que muitas das vezes não temos a coragem de fazer esta viagem interior, de nos reconhecer, de buscar em nós aquilo que nós precisamos para melhorar. Porque, como foi dito pela Nina, e foi também complementado pelos demais, e agora pelo Jacobson, Jesus nos espera assim. Ele já nos convidou. Aguarda que nós cheguemos para Ele como Bartimeu. E Ele dizer: que queres que eu faça? Mas Ele já fez. Ele prometeu um outro Consolador. Já está conosco, cumprindo tudo o que Ele disse, explicando, interpretando, que no dizer do venerando Dr. Bezerra, o Evangelho elucida as verdades e o Espiritismo interpreta. Então, nós estamos diante de uma doutrina que vem nos esclarecer, porque a pergunta nós já fizemos, cada um de nós, nos desejos íntimos, e a resposta Ele já nos deu. Então, diante deste desafio que a humanidade passa por esta cegueira, e que, como já foi comentado na palestra, parece até que combinamos, e nenhum de nós combinamos, nas falas aqui, a respeito da pergunta 919, que nos convida a esta viagem interior, eu vou fazer uma pergunta a nós que aqui estamos, para que todos possam também, desejando a ordem, fique a critério, como conhecer a nós mesmos e qual a maneira de conseguir este autoconhecimento? É uma pergunta que eu faço para mim. E eu gostaria de ouvir as nossas irmãs e os nossos irmãos. E aí, se alguém quiser iniciar, pode usar do microfone. E eu vou repetir: como conhecer a nós mesmos e qual a maneira de conseguir este autoconhecimento? É curioso porque Kardec faz a pergunta de qual meio mais prático e eficaz, e a resposta é: conhece-te a ti mesmo, para nos melhorarmos e nos desfazermos das nossas más tendências.
E, como uma segunda pergunta, 919A, Kardec diz o que seria naturalmente o nosso pensamento. Compreendemos que esse é o meio mais prático, mas justamente o problema está em nos autoconhecermos. E Santo Agostinho nos dá o exemplo da sua vida, da avaliação de si próprio todas as noites e da busca de refazer-se a cada dia. Mas o exemplo de sua vida é justamente o exemplo daquele que conseguiu olhar para dentro de si e reconhecer em si mesmo o potencial de um recurso para ser utilizado em seu próprio favor. E encontrou nesse contato dele para com ele mesmo aquilo que mais poderia descortinar as lentes da sua própria vista, para que ele pudesse enxergar aquilo que existe de bom e de ruim. E que a partir do reconhecimento do que há de bom, do reconhecimento do que ainda há de mazelas, ele pudesse escolher, tomar decisões norteadoras para o transcorrer da sua vida. E nós nos encontramos em uma oportunidade mais ou menos similar. Creio que, se não todos, a maioria de nós conhecemos esta questão. Mas é muito difícil a execução, talvez pela nossa pouca disciplina, mas a execução cotidiana dessa verdadeira avaliação de nós mesmos. Porém, encontramos dentro desse recurso um princípio, que é o princípio de reconhecermos o que é que nos toca. O que é que fala mais alto? Ou, de maneira mais direta, o que é que ecoa em nós? Se pudermos observar quais são os nossos automatismos, quais são as nossas reações imediatas às ideias que nos são propostas, talvez nós tenhamos uma pista bastante valorosa para encontrarmos qual o nosso estado verdadeiro de espírito diante da vida e diante de nós mesmos. Porque o nosso estado de espírito ainda é muito distante daquilo que nós gostaríamos que fosse. Muitas vezes nós já temos compreensões muito amplas sobre as realidades espirituais. E para ficarmos nesse ponto, já que o tema é a vida depois da vida, né, o tema geral, nós temos uma compreensão muito fácil e um comentar muito sagaz a respeito da imortalidade, a respeito do que é o papel do mundo, do que é o papel da encarnação e do que é o papel da vida verdadeira. Mas confundimos. No momento das nossas escolhas, tanto escolhas profissionais quanto as pequenas escolhas do cotidiano, da forma de lidarmos com as pessoas, conosco e com as situações, nós parecemos esquecer daquilo que afirmamos ser o valor das nossas vidas. E voltamos os nossos olhares para o que se circunscreve ao material. Se observarmos de maneira genuína, se aceitarmos essa proposta, nós não vamos querer entrarmos no engano de achar que nosso valor é espiritual. Mas nós reconheceremos que o nosso valor ainda se encontra muito misturado. E que, portanto, reconhecendo o nosso apego ao material, passamos a buscar o espiritual. Ao ouvirmos os convites do dia a dia, uma conversa com alguém, as opiniões que são ditas, qual o nosso sentimento? O que é que nós aceitamos com naturalidade, que temos a sensação de que faz sentido? E o que é que nos causa ainda resistência? Onde nós encontramos um ponto de conflito daquilo que reconhecemos como verdadeiro, mas não faz sentido de maneira automática. Nestes momentos, nós podemos encontrar um caminho para redescobrirmos a nossa jornada e percebermos que, se verdadeiramente buscamos nos autoconhecermos,
Precisamos lembrar de Jesus quando ele diz que conheceremos a verdade e ela nos libertará de maneira mais profunda. De que não é a verdade a respeito da vida, mas é a verdade a respeito de nós mesmos. Então, que possamos abrir o nosso panorama, entender que se não existe um único caminho, nós devemos traçar os nossos próprios caminhos a partir daquilo que enxergamos verdadeiramente dentro de nós. Amor, justiça e caridade. Esse processo do autoconhecimento, que eu tenho certeza que nós todos aqui ainda não atingimos ele em sua amplitude, ele começa de forma dolorosa. Porque, segundo a Joana, ela ainda fala assim, é você entrar na sua alma e não desculpar quem você é. Não perdoar aquilo de ruim que você encontra dentro de você, mas trabalhar para que isso deixe de existir. Então, esse autoconhecimento, eu sinto assim, ele começa muito no sentido de análise de como nós reagimos com a vida, com a sociedade, com a família, porque eles vão espelhar para nós o que ainda nos falta. Mas também é ter a coragem de entrar num lugar desconhecido da nossa atual consciência. Porque nós temos atavismos que são muito repetitivos. E esses atavismos podem ser muito negativos. E que a gente carrega de vida para vida, sem nos esforçarmos para nos libertar. Quantos arquivos psicológicos de vidas passadas, de traumas, de existências negativas nós trazemos em nós. E nós não queremos perceber. Mas temos que entrar saudavelmente nessa história nossa. Vocês já perguntaram para seus pais como foi o parto? Vocês já perdoaram que não tem pais perfeitos? Nós não temos pais perfeitos. Vocês já pensaram em tudo que você é capaz de executar quando você tiver fé verdadeira em Deus, em você mesmo? Mas isso tudo é superficial. Agora a gente tem que entrar num quarto escuro. O conhecimento de si mesmo é entrar num quarto escuro que a gente não vê nada. Não vê nada. E como nos livrarmos desse escuro, dessas sombras que a gente traz do passado, de almas imortais que somos? Uma vez o Espírito me disse assim, minha filha, não adianta esmurrar as sombras. A única saída para cada um de nós é acendermos luzes na nossa alma. É exercitar o bem que nós somos capazes de fazer. É julgar com a verdadeira justiça que não é dos homens. Que é uma justiça com muito amor, que sabe perdoar, que sabe ser resiliente, porque às vezes nós temos também que se perdoar para crescer. E a Joana fala muito do nosso auto-perdão, no sentido agora, vida atual. Mas quando nós mergulhamos de verdade com as nossas sombras, nós temos que ser pessoas que vivem prestando atenção no que estamos fazendo conosco mesmos. Quem aqui não tem nenhum tipo de problema, levanta a mão. Nós todos estamos na Terra para resolver esse encontro com nós mesmos, porque quando isso ocorre, um ser, que somos nós, que o Divaldo falou uma coisa que eu acho que para mim foi uma porta que se abriu num horizonte infinito,
Porque ele falou, o problema da terra não é coletivo. Nós estamos esperando todo mundo mudar, né? Ah, não presta porque tal povo, porque tal povo, porque tal povo. Não, é nosso. O problema é nosso. Porque quando nós mudamos a nós mesmos, nós vamos contribuir para todas as mudanças que a nossa humanidade precisa fazer. Então, quando você adentrar esse quarto escuro, lembre-se que você é uma pessoa imperfeita. Esforce-se para mudar suas atitudes. A Joana fala que um dos pontos que a gente descobre quando entra nesse quarto escuro é ver em nós a soberba. Nós falamos muito de igualdade, liberdade, fraternidade, né? Essa herança maravilhosa, em palavras. Mas, será que nós respeitamos realmente o nosso próximo? Será que nós estamos administrando as nossas emoções, a nossa convivência? Então, quando a gente estiver com a cabeça muito quente, que quiser explodir, para tudo. Não faça isso. Por exemplo, no trânsito. Eu conheço pessoas que já estão 70 anos e ainda brigam no trânsito. Vejo Ana de Ângeles e nos convoca à paciência. Com a paciência em nós vamos começar a adentrar aquela zona escura e acender uma luzinha. Olha como minha vida melhorou. Porque nós não somos pacientes e vamos ficar cada vez piores pelos excessos de comunicação instantânea, pelas redes sociais que mostram tudo que a gente não é, né? Que mostra a fantasia que é a nossa vida, que a gente quer mostrar lá dentro, e que não mostra as nossas sombras. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com os nossos netos, entregando para bebês um telefone celular, que vai ser da próxima geração, do sistema nervoso, da forma de sentir a vida. Nós estamos exterminando a um plano das trevas para tirar da nossa alma o que há de mais belo, que é a compaixão, que é entender por que o outro tem direito de falhar. Então, vamos ter compaixão. Mais uma luzinha se acende. Quando alguém nos irritar ou nos ferir, aquele silêncio que medita, porque no silêncio da nossa alma há tempo de pensar. E nesse tempo de pensar, o corpo se apazigua, porque nosso corpo também não nos ajuda a silenciar, a ter paz, a ter paciência. Porque vem uma bomba de adrenalina aí e a gente perde a cabeça. Vamos ajudar o mundo a ter paz. Divaldo deu tantos anos da sua vida e botou o nome de movimento você. E a paz, como se fosse um dia de comemorar, não é todo dia. A paz do mundo realmente, Nando Cordel resumiu numa frase: começa em mim. Mas não fiquem preocupados de não conseguirem serem perfeitos, porque ninguém é. Mas começa o exercício. As virtudes não se adquirem sem andar e cair e levantar. Para que a gente consiga ter uma virtude que seja. É o exercício que vai fazer isso em nós. Aprender a perdoar é um exercício. Eu começo com um esforço aqui, outro ali. Faço como o Santo Agostinho, deito no travesseiro e falei: Mein Gott, por quê? Warum? Por que eu fiz isso? A gente se arrepende? Que bom! Arrependimento é uma luzinha que abre uma porta para a conscientização do próprio erro. Não transfiramos, a Joana fala nesse capítulo do livro... esqueci o nome, não importa. Ela diz assim: não deixe de caminhar
Não fique nos obstáculos. Repita, repita, até que entronize na sua alma aquilo a que você veio fazer em você mesmo. Para o bem. Usamos máscaras. Né? A gente está sentado aqui todas tão bonitinhas, né? Os lindos também, maravilhosos homens. Mas a gente não é isso. Ninguém conhece o âmago da nossa alma. Às vezes, nossa alma expulsa pensamentos do nosso lodo, das nossas sombras, que a gente se assusta. O que fazer com isso? Divaldo falou, não reprima esse pensamento. Faça com que este pensamento vá embora, se despeça disso. Pode ser seu, das suas sombras, do seu passado, dos seus arquivos, como pode ser uma inspiração funesta, para fazer com que você não se sinta aquilo que você deve sentir, vocês, eu e todas as criaturas da terra. Filhos amados de Deus que somos, vamos entrar nesse quarto escuro. Não vamos transferir as nossas responsabilidades dos nossos erros para os outros. Porque isso a gente aprendeu na infância. Né? Ai, não fui eu que fiz, foi a gente que fez. E a gente procura um filho de Deus para se responsabilizar por aquilo. Porque os pais não são capazes de ouvir a verdade. Então, uma criança que se acusa, papai, mamãe, fui eu que fiz, abrace. Que bom, meu filho, que você sabe assumir seus erros. Porque ali a gente vai estar criando uma alma madura para quando chegar lá na frente, ela saber que errou. E nós viemos de uma cultura milenar assim, transferindo os nossos erros, os nossos tropeços para quem não os fez. Então, passando a palavra para eu não tomar muito tempo, eu só convido a todos nós a que entremos nesse quarto escuro chamado sombras psíquicas. Lembremos que temos uma consciência que a gente manipula o tempo todo, mas não tem como fugir do sagrado em nós, que se chama leis divinas. Porque o homem e a mulher só são infelizes quando delas se afastam. Então, mantenhamos a vigilância. Mantenhamos a vigilância. E se errarmos, tenhamos a humildade de vencer a nossa soberba e pedirmos perdão. Porque Jesus nos deixou um legado que jamais será esquecido. Eu roubo a palavra de um dos psiquiatras que eu gosto, que ele diz assim, se alguém se sintonizar com o livro, tudo bem. Mas ele diz assim, Jesus fez coisas incríveis durante a sua vida. Mas foi na cruz que ele deixou para a humanidade a mais linda herança que vai nos transformar. A imortalidade e o perdão. E eu vou encerrar isso aqui falando uma coisa que o tio Nilson falava. Vocês vão morrer. Aqui todo mundo vai morrer. Não perde tempo, não. Esse morrer significa iremos para um outro lugar, dando continuidade a esse esclarecimento de quem somos e essa mudança que temos que fazer. Muita paz. Eu vou tentar em português agora, espero que a tradução funcione. Eu queria colocar 3 conceitos na pergunta original. O primeiro, acho que dá uma aliviada. O autoconhecimento não é um lugar para se chegar. É uma filosofia de vida. É todo dia, não tem lugar para chegar. Até porque a caminhada é infinita. Então a gente pode relaxar um pouco e apreciar o que está à nossa volta.
O segundo conceito que eu gostaria de trazer é para a gente não julgar pelas ações, nem dos outros, nem a nossa. Porque, como eu estava falando no início, se a gente faz alguma coisa que acha que é errado e interrompe, a consequência é a repressão, não a educação, não a cura. E isso adoece ao longo do tempo. O objetivo é olhar o que está por trás. Eu não estou dizendo que as ações que a gente faz não são importantes no mundo. Eu estou dizendo que o que a gente faz tem uma intenção muito profunda arraigada no nosso ser. E se a gente só julga a intenção, não entende a intenção de mudar comportamento, a gente não vai saber o que está por trás. Eu vi uma entrevista muito linda de uma trabalhadora do sexo, uma prostituta. Não sei se vocês sabem, na Alemanha, inclusive, é uma profissão regulamentada. E se a gente vai com toda a nossa carga de preconceito, a nossa ideia de que essa pessoa está no pecado, deveria mudar de vida. E resumindo um documentário longo sobre os trabalhadores do sexo na Alemanha, essa entrevista dessa moça me tocou muito. Ela falou: eu venho aqui e os meus clientes que eu atendo são pessoas que se julgam tão feias, tão não merecedoras, porque são feridos de guerra, são pessoas que têm doenças, são pessoas que nunca conseguiriam um parceiro para estar junto no momento de intimidade. Ela tinha orgulho do trabalho dela, porque ela dava carinho para pessoas que a sociedade rejeitava. Uma trabalhadora do sexo. Eu sei que choca um pouco, mas eu gostaria que a gente olhasse para não julgar o que a gente vê a olho nu. Um exemplo mais próximo, mais simples ainda, a gente estava numa festa e os meus filhos, porque eles são muito ligados na tecnologia, como a Gareth falou, né? E eu, com todos os meus preconceitos, eles não saíam do celular. Eu falei: a gente nunca vem aqui. A gente estava visitando os amigos na Suíça, e são seus primos, e vai brincar. A gente falou: pai, mas a gente está brincando. Falou: como assim, você não sai do celular? É, porque a gente está editando um vídeo da nossa visita. Aí ele mostrou que eles estavam usando o celular, que eles fizeram um filme lindo sobre como eles estavam tanto tempo sem se ver e se encontraram na Suíça. E eu querendo tirar o celular deles. Você vê como a gente está cheio de preconceito e julga a ação. Quando a gente interrompe uma ação, a gente interrompe o processo, que é o autoconhecimento. Porque da ação, eu começo a me perguntar o que tem por trás. Aí, eu começo a entrar no conhecer. E eu gostaria, esse é o terceiro conceito, voltar na pergunta 919, que os Espíritos respondem: conheça-te a ti mesmo. Ponto. Não tem conheça-te a ti mesmo e mude. Conheça-te a ti mesmo e se melhore. Não tem. É, conheça. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente começa a entrar no quarto escuro, que já foi falado, é muito amedrontador. Então, nossa primeira reação é ir para o mundo de novo e tentar parecer melhor, tentar colocar verniz, porque tem tanta coisa que a gente não quer ver. E aí, nesse conceito de só conhecer, eu gostaria de colocar que a gente olhe sem julgamento. Porque quando a gente vai lá no quarto escuro,
a gente acha coisas que a gente já tem no nosso preconceito como positivas e negativas, como se isso existisse. Mas a gente já falou que Deus é a inteligência suprema. Se existe alguma coisa, tem propósito. Então, quando eu fui no meu quarto escuro e encontrei uma raiva contida, enorme, a raiva também é de Deus. Senão Deus não tinha criado. Se existe, tem propósito. Por que a raiva é importante? Se eu saio no mundo espalhando raiva sem propósito, eu posso estar causando muito dano a muita gente. Mas no dia que eu precisar de raiva para me opor com uma injustiça, quem quer que seja, romper um relacionamento abusivo, se eu tiver anos praticando reprimir a minha raiva, da onde eu vou tirar força para romper o relacionamento abusivo? Então, a raiva em si não é boa nem ruim. Eu tenho que ver que ela existe em mim. E à medida que eu a entendo, e entendo o meu mundo ao redor, eu passo a ser efetivo dessa maneira. Ao mesmo tempo, do lado da raiva, eu acho a fragilidade, a doçura, e a gente classifica como bom. Mas se eu tiver numa relação opressiva, e eu for cheio de candura e aceitação, adivinha o que vai acontecer comigo? Preciso de fragilidade? Sim, porque é energia de conexão. Preciso de raiva? Também. Então, não julguem, não omitam nada. Só olhem. E aí eu termino reforçando essa ideia de por que isso é tão importante. Porque à medida que eu acho a raiva em mim, eu acho a fragilidade em mim, eu acho todo o infinito número de sentimentos que me compõem, primeiro, eu já não tenho nem tempo de ficar julgando os outros, porque eu estou ocupado comigo mesmo. Segundo, eu entendo o outro. Porque o dia que eu ver alguém num rompante de raiva, eu começo a ver de onde ele está vindo. E eu começo a me conectar de por que será que ele está fazendo isso. Porque tudo tem uma intenção por trás. E por isso eu digo que não é o lugar para chegar, é um processo. Porque cada vez que eu acho um sentimento, esse sentimento me abre outras coisas. E me abre um novo pensamento. Depois de um tempo, quando eu estou com esse olhar, olhando o mundo com esse olhar de dentro, eu vou num museu, olho uma pintura, e tem um palhaço com uma lágrima no canto do olho, e tantas coisas vão vir a mim. Não porque o palhaço está me dizendo, mas porque eu estou aberto ao meu mundo interior. Quando nós falamos em autoconhecimento, nos vem à mente uma frase do Espírito Erasto no Livro dos Médiuns, quando ele menciona que a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. Desenvolvendo este conceito, o Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, através de Chico Xavier, diz que nós ingerimos pensamentos. É uma expressão muito interessante e um tanto quanto forte. Nós ingerimos pensamentos. Então, no processo de autoconhecimento, nós precisamos ter uma visão mais abrangente da vida, para que a gente possa perceber
a nossa presença, a nossa participação no processo da vida. E aí, nós necessitamos, como Manuel Filomeno de Miranda diz no livro Entre Dois Mundos, perceber que não existem dois mundos. Mundo material, mundo espiritual, são expressões didáticas. E que para um leigo, um estudante inicial, pode pensar, quando falamos de mundo, em algo muito distante. O mundo lá, o mundo aqui. Então, o mundo espiritual é um mundo muito distante. Filomeno de Miranda menciona que a expressão mais apropriada seriam dimensões. Nós vivemos duas dimensões ao mesmo tempo. A dimensão física e a dimensão espiritual. Querendo dizer que nós estamos mergulhados no mundo espiritual, em contato permanente com outras mentes com as quais nos relacionamos. A maior parte, a maioria das vezes, dada a nossa evolução, com mentes inferiores, que sem a nossa atenção ao próprio pensamento, nós vamos assimilando, ingerindo e acreditando que somos assim. Porque o processo de hipnose, de domínio mental, que graça na Terra, é muito sério, é grave. Então nós precisamos começar a prestar um pouco mais de atenção ao próprio pensamento para discernir. Porque eu vou conhecer o quê? Se eu não separar o que é meu daquilo que me é sugerido, eu não consigo chegar numa identificação pessoal, porque eu acredito que tudo é meu. Então nós temos percepções variadas. André Luiz, no livro Libertação, também por Chico Xavier, menciona que nós temos 3 níveis de percepção. A percepção mental, com a qual nós nos comunicamos com as outras mentes, encarnadas e desencarnadas. A dimensão mental, ou a percepção mental. Um outro nível de percepção é a perispiritual, porque nós temos um corpo fluídico, e estamos envolvidos num universo fluídico, e assimilamos muitas emoções, sentimentos e sensações através desse órgão sensorial do espírito, que é o chamado perispírito. Assim como temos os órgãos sensoriais físicos, que nos dão a percepção da dimensão material. Então nós percebemos por 3 espaços de percepção. Não querendo ser redundante, mas nós percebemos pela mente, percebemos pelo perispírito e percebemos a vida pelo corpo físico. Mas nós somos espíritos que estamos nos manifestando no corpo físico. A encarnação, na verdade, é uma manifestação de um espírito no corpo, na matéria, que, num sentido mais ampliado, significa uma manifestação verdadeiramente mediúnica, porque fenômeno mediúnico é a ação de um espírito sobre a matéria. Segundo Kardec, a primeira manifestação de um espírito sobre a matéria é a própria encarnação. Então, nós precisamos ter uma visão mais ampliada da vida, deixar a visão reducionista de que estamos presos numa matéria, sofrendo influências da matéria. O Espiritismo é o grande disciplinador dos nossos sentimentos, entendendo que disciplina é uma conquista e não uma imposição. Não é algo exterior, é algo que se adquire interiormente. Então somos seres interexistenciais, na visão de Filomeno de Miranda, através de Divaldo, na compreensão de que vivemos a dimensão espiritual e a material ao mesmo tempo. E percebemos na visão de André Luiz, fazendo um paralelo, uma própria complementação, que percebemos a dimensão espiritual e a dimensão material continuamente, através da mente, do perispírito
e do corpo físico, que representa para nós oportunidade de manifestação. Então precisamos ter uma visão completa da nossa existência para entendermos quem somos, o que estamos realizando no plano físico e as influências que nós sofremos nesse processo de existência física para um verdadeiro autoconhecimento. Nós não penetraremos o nosso consciente efetivamente se não alijarmos de nós os pensamentos estranhos que nos chegam. Porque poderemos acreditar que muita coisa é nossa, e não é. É de responsabilidade nossa acolher esse ou aquele pensamento, mas ele não é originalmente nosso. Daí o motivo das obsessões. Que essa injunção, esse domínio de uma mente sobre outra, nós precisamos nos libertar disso no processo de crescimento espiritual. Quando o planeta Terra for um planeta de espíritos superiores, será debelado da Terra a obsessão. A obsessão é uma realidade de planetas inferiores e não dos superiores. Assim é que nós estamos muitas vezes tendo uma convivência adoecida com a dimensão espiritual, sofrendo influência e influenciando continuamente, reciprocamente, e sofrendo as consequências disso. Então nós precisamos compreender e caminhar com os próprios pés. Talvez por isso Santo Agostinho tem mencionado a questão do autoconhecimento, mas não limitativa, não envolvida exclusivamente a uma percepção da nossa consciência, mas de outras consciências com as quais nós estamos vinculados. É preciso romper isso. É preciso que a gente entenda que somos seres espirituais, como disse, em manifestação no corpo, sofrendo grandes influências. Então, começarmos a dominar o pensamento, prestar mais atenção no que pensamos o tempo todo, para que a gente consiga diferenciar pensamentos e dessa forma nos conhecermos. Porque nós temos uma visão pálida de nós mesmos, muitas vezes é embaciada por outras mentes que estão continuamente aproveitando da nossa invigilância, da nossa desatenção para com os valores da alta espiritualidade. E assim, trazendo grande perturbação. Então, nesse contexto de autoconhecimento, é preciso ter uma visão completa da existência. A completude da existência passa pelo entendimento do próprio pensamento. Então, o que eu fiz de errado no dia, o que eu preciso modificar, ou o que eu preciso reconhecer, ou os ambientes que eu preciso adentrar dentro do meu consciente. Eu preciso separar isso. Mas muitas vezes nós não separamos, porque acreditamos que tudo que nos chega à mente é nosso. E nós pensamos com outras mentes. Sem a autopercepção dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas reações, nós não conseguimos separar o que me é sugerido do que é realmente realidade minha. E o que o Espiritismo vem nos ajudar é exatamente nesse auto-reconhecimento. Eu sou um ser espiritual, em manifestação no corpo físico. E não fico preso a ele, eu me afasto todas as noites e vivo a vida de espírito. Portanto, eu preciso melhorar os meus relacionamentos. Daí a importância da palavra caridade, como a entendia Jesus, da questão 886 do Livro dos Espíritos, que compõe esse contexto de autoconhecimento. Eu preciso abraçar a caridade relacional, da benevolência, da indulgência e do perdão, com encarnados e desencarnados, com o próximo, comigo mesmo. Então, é aí, nesse caminhar, nesse processo, com essa visão ampliada da existência, alargando as vistas para entender quem realmente somos, nós conseguiremos a realização interior
do nosso processo evolutivo. Não vamos evoluir enquanto acreditarmos que estamos somente no corpo físico. Somos seres interdimensionais. A evolução vai nos mostrar isso, que nos permite o maior domínio da própria existência. O Espiritismo nos ensina a caminhar com os próprios pés. E é isso que precisamos fazer. Nesse contexto de estudo interior, que o estudo espírita nos ajuda, nós vamos entender a complexidade do que nós somos dentro de uma simplicidade da criação divina. Muito bem. Interessante, né? Se eu não olho para o tempo, eu achava que ainda tinha muito tempo. Mas já estamos chegando nos nossos momentos finais. Eu vou solicitar a cada um que utilize no máximo 1 minuto para as suas considerações finais, para que nós possamos encerrar o nosso trabalho. Bom, encerrar inicialmente agradecendo, dizendo que está sendo genuinamente uma grande alegria e uma honra poder aqui estar. E para finalizarmos esta reflexão sobre o encontro de nós conosco mesmo, eu gostaria de trazer à nossa memória algo que também já foi mencionado, que é a história de Zaqueu. No momento em que Zaqueu toma a decisão de subir na árvore para ver Jesus, é um movimento que ele faz de busca de Jesus. Só que depois de todo o esforço que ele faz para subir, a primeira coisa que Jesus diz é: desce. Porque hoje eu jantarei na tua casa. Desce, nós podemos pensar em diversos contextos. Seja a partir do momento em que nós encontramos-nos com Jesus, com o Evangelho, com o ideal e descemos para a vida, para o encontro do dia a dia, mas munidos daquele ideal. Então, nós não descemos para o mesmo lugar de onde saímos, mas nós descemos para o mesmo contexto de uma nova perspectiva. Ou desce de volta para você mesmo. No mesmo entendimento, nós buscamos a Jesus para sanar as nossas dores. E ao encontrarmos-lo, ele vai dizer: desce. Volta para as tuas dores, mas dessa vez em minha companhia. Que assim possamos fazer. Que assim seja. Foi um momento muito diferente para minha vida estar aqui com vocês e também de muitas reflexões, pero o principal, temos Jesus. Em todas as horas de nossas vidas, acordemos que é importante ter uma fé, pero não uma fé sencilla, uma fé robusta, uma fé que cresce em dúvidas. Porque si quieres conocerte, tienes que tener fe de que vas a cumplir esto. Y una frase que dejo aquí, que no salió de mi boca, pero de alguien que ustedes conocen. Jamás, jamás tratéis mal a uno de estos pequeños. La sociedad necesita de amor, compasión, de una buena conquista del amor por nosotros mismos, a nuestro prójimo y el amor de Dios que nunca nos faltará. Encuéntrense, yo estoy a camino, ustedes están a camino, ascendiendo luces y virtudes posibles de alcanzar lo más pronto posible. Mucha paz a todos. Que Dios nos bendiga. A ver, en español de nuevo. Primero, hablamos bastante de la pregunta 919, pero si regresamos un poquito, en la 915 les quiero dejar un poco más
ligeros, aliviados. Él usa algunas palabras que es lleva encarnaciones, es un proceso natural, es nuestra destinación y no hay como apresurarse. Y como ya decimos, no es un lugar para llegar, es una filosofía, es un modo de vivir, el autoconocimiento. Nos decía Juana de Ángeles y empezamos hoy diciendo que estamos durmiendo. Entonces el llamamiento es para vivir sin preocuparse en llegar en algún lugar, pero vivir despierto. Y eso sí nos cambia la perspectiva de vida. Y si caímos, porque un poco más adelante, ya en 916, nos dice que hay que venir el escándalo, hay que venir el mal. No porque es mal o está el bien o el mal, es porque cuando nos pasa algo empezamos a reflexionar. Y si estamos despiertos, no nos vamos a quedar ahí, pero haciendo las preguntas correctas para seguir viviendo esta vida despierta de una caminada que no termina nunca. Entonces no hay prisa, pero sí ojos abiertos. Gracias. Também quero agradecer imensamente a oportunidade desse momento de estudo, de reflexão tão importante. E me recordo, dentro desse 1 minuto que o Godinho nos passou, um trecho tão interessante. Nós falamos muito de consciência, mas consciência é um nível de passagem. Como foi dito aqui, não é o final. Até porque não há um final. A evolução ela é permanente. Então, atingir o nível consciencial é um momento evolutivo. André Luiz cria a imagem da casa mental, em que o nosso subconsciente seria os porões dessa casa, os hábitos, as tendências, os impulsos que precisam ser sublimados. Então, a gente vive muito batido nos comportamentos que nós enraizamos em nós mesmos de vidas passadas. Agora nós estamos sendo convidados a uma escolha, porque no nível subconsciencial, nós não temos escolha, é o impulso, é o instinto que nos domina. Quando nós evoluímos um pouco mais, nós atingimos o plano de consciência, que é esse que comentamos aqui o tempo todo, em que a gente se desperta e passa a escolher, eu posso ou não fazer as coisas. Mas, segundo esse elevado benfeitor, nós temos ainda um nível a mais a atingir, que é a chamada superconsciência, acima da consciência, que é o nível de alta espiritualização que nós atingimos. É a entrega total. É o benefício que nós podemos prestar ao próximo, saindo dessa visão puramente do eu para enxergar o outro. Nós não valemos por aquilo que somos ou temos, mas pelo benefício que prestamos às outras pessoas. É diferente. É uma visão mais transcendente. Então nós vamos atingir o nível consciencial, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas nós precisamos enxergar que além existe um nível superconsciencial. E é esse que a doutrina espírita nos convida, da importância de estudarmos o espiritismo, para que nós possamos nos abrir a percepções mais adiantadas da existência e caminharmos para a superconsciência. Muito obrigado. Então, a nossa gratidão a Nina pelas suas reflexões, a Gorete, gratidão ao Denis, gratidão ao Jacobson. E, para finalizar, eu vou deixar uma reflexão que a nossa veneranda Joana nos aconselha nestes dias de transição planetária. Ela nos diz assim: a melhor maneira de nós navegarmos nesses dias difíceis
que é a transição planetária, é realizarmos de forma consciente e responsável as reformas íntimas que se fazem necessárias. Que assim façamos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.